aí galerinha, tudo bem? Bom, hoje nós iremos falar de um assunto um pouquinho interessante. Um assunto que costuma gerar dúvidas para várias pessoas que falam sobre ele. Nós iremos falar do clima e nós iremos falar do tempo. Mas existe diferença entre clima e tempo? É isso que nós iremos ver. Então nosso assunto hoje é clima e tempo. Às vezes eu acordo e costumo falar assim: nossa, hoje o tempo está frio. Às vezes eu acordo e costumo falar assim: nossa, hoje o tempo está quente. Mas essa conta nunca fechou. Fico imaginando. Eu estudei em geografia um tempinho atrás e sempre escutei falar que o Brasil tem sua grande extensão o clima tropical. E aí, aonde que me gera dúvida? Porque o clima tropical, ele é um clima basicamente mais quente. E eu sinto frio aqui no Brasil. Então, peraí. Eu tenho um clima tropical, porém, eu tenho um tempo frio. Isso não fecha. Peraí. Vamos entender um pouquinho a diferença de clima para tempo. Só que não sou eu que eu vou falar não, é o oráculo. Olha só que voz sexy. Escuta a voz dele. Oráculo, tudo bem? Tudo bem. Por favor, responda um pouquinho aí pro pessoal qual a diferença entre clima e tempo. Vai lá. Mas é claro que eu explico. Para se determinar o clima de uma região, é necessário observar e registrar o tempo atmosférico diariamente, durante muitos anos, onde as características vão definir o clima de um lugar. Já o tempo atmosférico são as condições meteorológicas de um lugar naquele exato momento. Inclusive, o tempo atmosférico pode variar ao longo de um mesmo dia, estando muito calor e de repente no final do dia estando muito frio. Beleza? Obrigado. Ah, claro, eu entendi. Então o clima é a sucessão habitual de vários tempos durante anos e anos e anos? Mais ou menos. Mais ou menos? Bom, então eu tenho uma outra compreensão. Então seria a média térmica, não é? Seria então a média térmica de um determinado país durante vários e vários e vários e vários. Fala mais um vários aí que eu cansei. Vários. Anos. Ah, agora sim. Então peraí, então o Brasil, se eu pegar toda a história brasileira, a média térmica anual sempre foi um pouquinho mais quente. Então por ser um pouquinho mais quente, nós temos um clima. E o tempo é uma situação momentânea. Isso é muito fácil. Obrigado, oráculo. Então o tempo é uma situação momentânea. Interessante. Então peraí, agora me gerou dúvidas. O único fator que define o clima de um lugar, é a média térmica anual? Não! Você está louco? Tá bom. Desculpa. Tem outros fatores, eu só fiz isso aí pra pegar. Só que esses outros fatores, vamos falar um pouquinho mais na frente pra não confundir a cabeça de vocês aí. E o tempo, ele pode ser ocasionado, dentre outros fatores, Muito bem. pelas massas de ar. Olha só. Ficou com dúvida, né? Eu também. Mas vamos simplificar? Vou dar um exemplo. Você está de bobeira em casa, mora num país de clima tropical, tá lá quente, aquele calor, maravilha. Desce pra praia. Chegou lá na praia de bobeira, tá lá dando um tibum na praia, comendo um camarão, tomando uma Coca-Cola. De boa. De repente, começa a sentir o frio. Isso é a atuação de uma massa de ar. Ela passou, essa massa de ar é fria. Ela deu aquela passada, aquele ventão.
esfria, sabe? Você sai de casa lá com 5 roupas, tá frio, aí começa a esquentar, você vai tirando a roupa, tirando a roupa. Ou você sai de casa com pouca roupa, começa a esfriar, é isso aí. A tiazinha do tempo, a mocinha do tempo, né? Mas respeito, por favor. Ela costuma falar um dia antes, aí 2 dias antes, como vai estar a situação. Tem massas de ar que passam em alguns lugares do mundo e o Brasil tem algumas. Mas a massa de ar, ela tem que se movimentar. E como ela se movimenta? Olha só. Tá lá ela de bobeira, tem umas massas de ar, tem umas moléculas lá muito loucas. Eu tô indo bem, Oráculo? Não tô indo bem? Sim. Obrigado. Tá lá de bobeira. Ei, deixa eu falar, vai. Tá bom? Então vou falar. Muito bem. Bom, as massas de ar na Terra são basicamente constituídas de moléculas. Essas moléculas, elas se aquecem... Eu acho a sua explicação muito difícil. Beleza? Posso falar. Essas moléculas, elas se aquecem, sobem... Bom, dá pra ver aí. Então, Oráculo, vou simplificar, tá, Oráculo? Por favor, desculpa. Mas tem lá as moléculas, as várias moléculas. Embaixo, galera, ó, nas áreas mais baixas, mais quente. Aí elas vão se sentir todas de bobeira, não vai querer ficar juntinho uma com a outra. E vai subindo, vão se espalhando assim, vão ficando leves, vão subindo, chegando lá em cima, a casa cai. Esfria. Aí elas estavam todas separadas, opa. Começam a se unir, começam a se juntar bonitinho, só que com aí elas se juntam, fica um pouquinho mais pesado e cai. Chega embaixo e esquenta de novo, separa, aquela mania sobe. Chegou em cima, esfria, desce. Sobe, desce. Então quando ela sobe, as massas de ar têm um movimento ascendente. E quando desce é um movimento descendente. Olha só. Massa de ar, muito tempo dos lugares. Só pra fechar, galera. Não é apenas o tempo que define o clima de um lugar. E não é apenas a massa de ar que define o tempo de algum lugar. Não é apenas o tempo que define o clima de algum lugar. É um fator. E não é apenas a massa de ar que define o tempo de algum lugar. É um fator. Porém, são fatores muito importantes. Muito obrigado. Até a próxima. E... Oráculo, dá um adeus aí pra galera. Deus, galera. Beijos, galera. Fui.